E aí, galerinhas, eu sou a Clara, tatuadora, e hoje eu vou falar 5 fatos sobre mim. Solta a vinheta, Pedro. Primeiro fato, já morei no Japão. Eu sou mestiça, meu pai é brasileiro, minha mãe é japonesa, e quando eu tinha 2 anos de idade, eles se mudaram para o Japão e me levaram, né? Óbvio. E eu fiquei lá até os 6 anos de idade. Eu lembro muito pouco, assim, das coisas. A única coisa que eu lembro, que eu tenho a memória bem, tipo, nossa, isso eu fazia, era que eu pedia pra minha mãe comprar um bolinho no mercado dos Pokémons. Pokémon, Pokémon, quando encontrar. Vai, gente, vai vocês. Era um bolinho seco. Então, assim, eu dava uma mordida, deixava de lado, eu só pegava esse bolinho porque tinha o adesivo do Pokémon. E aí tinha o adesivo do Pokémon e o nomezinho dele em cima em japonês. E eu tinha isso grudado no meu armário até um tempo atrás. Mas a gente desfez desse armário. Eu fui alfabetizada lá, mas eu não lembro nada. Hoje em dia eu só falo, eu não sei falar em japonês. Que é Nihongo wa Karanai. Que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Segundo fato, já dei aula de inglês. Sim, eu sou formada em licenciatura em inglês e lecionei por uns 2 anos, por aí. Daí eu descobri a tatuagem, aí teve um momento da minha vida que eu tava bem indecisa, mas acabei escolhendo a tatuagem. Eu não sinto falta não de dar aula. Eu gostava muito de dar aula, mas hoje em dia eu acho que eu realmente meio que deixei de lado. Eu gosto muito de conversar em inglês, talvez aula de conversação, mas de estar ali ensinando a gramática e tal, não sei. Não, acho que não. Na faculdade de licenciatura, minha amiga me lembrou esses dias que a gente saiu. Ela falou, nossa, eu lembro de você desenhando nas aulas. And then I came around and stopped right here. Isso eu ainda nem vi a tatuagem chegando na minha vida nessa época. Eu estava 100% focada na graduação, eu estava 100% focada, mas desenhando na aula, né? Mas eu já desenhava, fazia uns desenhos em pontilhismo, estilo de tatu mesmo, mas eu não tinha na cabeça que eu ia ser tatuadora. Então eu acho que era pra ser mesmo. E isso leva ao terceiro fato, que antes de fazer tatuagem, eu desenhava. Eu sempre gostei de desenhar, eu via minhas primas desenhando uns mangás assim de cabeça e eu ficava, cara, como você faz isso? Eu preciso fazer isso também. E sempre gostei, sempre me interessei por arte, né, por desenhos e tal. Um amigo meu que estudou comigo na 5ª série, ele virou tatuador. Eu encontrei ele no estúdio de tatuagem quando eu fui tatuar com uma amiga minha. E eu reencontrei ele depois de 10 anos, falei, nossa, foi uma coisa, né? A gente se viu a última vez na 5ª série. Ele via potencial nos meus desenhos, ele falou, eu lembro que na 5ª série você desenhava, os desenhos eram mó da hora, você nunca pensou em ser tatuadora? E ele me deu esse empurrão aí, né, pra iniciar no mundo da tatuagem por conta dos meus desenhos. Eu já fiz cursos de desenho e a técnica, assim, é com certeza bem diferente, né? Porque o papel você pode apagar e tal, então você tem mais margem pra errar. Don't worry, dude. This will just be on you for the rest of your life. A tatuagem não. E assim, o material é diferente, né? Tipo, a máquina de tatuagem você pega diferente, o lápis você pega diferente e a pessoa, ela mexe o tempo todo, né? Não é igual o papel que tá paradinho ali. Então, assim, é um pouco diferente. Mas eu acredito que se você tiver uma noção de desenho, ajuda bastante. Porque você vai pelo menos saber onde põe sombra. Quarto fato, já trabalhei como tatuadora no Canadá, gente, tatuadora internacional e tal. Fui pro Canadá em 2019, a primeira vez. Foi inclusive quando eu decidi que eu ia ser tatuadora, porque na verdade eu fui para fazer uma pós-graduação, só que não deu muito certo, né, para fazer a pós. E um amigo meu também, outro amigo tatuador, me influenciou a ficar mais tempo no Canadá e trabalhar com tatuagem. Aí eu falei, vamos embora, né? Tenho a oportunidade de ficar aqui mais tempo, por que não? E eu comecei a tatuar e deu certo. Voltei pro Brasil já
decidida que eu ia fazer tatuagem, que eu ia meio que largar a carreira de professora. Give up. Just quit. E seguir na carreira de tatuadora. Quinto e último fato é, meu pai é artista e isso me influenciou muito para virar tatuadora. Eu lembro dele fazendo desenhos maravilhosos, principalmente das princesas da Disney, que era o que eu mais pedia para ele desenhar para mim. Eu lembro dele chegando em casa do trabalho, assim, já tava, sei lá, sem muita energia, mas eu tava lá enchendo o saco. Pai, desenha Ariel para mim! E ele sempre desenhava e eu ficava muito feliz e eu ficava assim, olhando para aqueles desenhos dele e pensando, cara, que incrível uma pessoa conseguir fazer um desenho tão lindo. Sempre gostei, desde molequinha, isso aí era 3 anos de idade, 5 anos de idade. Então tá no sangue. E meu pai sempre fez uns quadros lindos, pintava quadros, acho que era a óleo, não tenho certeza. Mas ele pintava a parede, meu pai deixava, ele dava pincel e tinta pra gente, falava, pode pintar as paredes, deixava a gente pintar tudo. Então ele sempre influenciou esse lado artístico na gente. Sou artista desde criança. Pinto 7. O que significa pintar o 7? Nossa, olha só o que significa pintar o 7. Fazer diabruras, dar que falar, causar, provocar escândalo, fazer desordem. Eu meio que fazia isso mesmo quando eu era pequena, então é isso. E quando meu pai falava assim, quando eu era nenê, né, que eu tinha 2 anos de idade e eles mudaram, a gente se mudou pro Japão, pessoas me perguntavam o que eu ia fazer no Japão, elas perguntavam, Clara, o que você vai fazer no Japão? Eu falava, eu vou feiver. Isso é o que eles dizem, né? É isso aí, galerildes. Esses foram os 5 fatos sobre mim. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha história, comenta aqui embaixo se você se identificou com algum desses fatos. Se você também pintava o 7 quando era nenê, comenta aqui. E qualquer dúvida, estamos aí. Curte, compartilha, segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Viva a tatuagem!